Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou continuar falando, conforme eu prometi, da máquina de 1976. Segundo Nelson Rodrigues, nunca houve um time como a máquina, que esse ano faz 50 anos de idade. Só que vou inserir um assunto atual para falar da máquina de 1976. Entendido? Vamos lá. Meus amigos, o que acontece é o seguinte. Eu vi esses dias um corte na internet de vascaínos, um canal provavelmente do Vasco, de um garoto entrevistando o grande locutor esportivo Luiz Penido, e tinha uma moça junto, e que deve ser uma espécie de Carla Matera do Vasco. Não conheço, não sei quem é realmente. E havia uma conversa entre os três, eu não sei realmente quem estava entrevistando quem. Havia assim os três estavam muito à vontade, e me causou assim muito. Eu fiquei um pouco decepcionado com o Luiz Penido, porque ele e a moça, porque há uma rivalidade entre Fluminense e Vasco muito nociva, e eles desnecessariamente provocaram ainda mais essa rivalidade no lado mais nocivo desta rivalidade, que é o despertar, não que eles tenham despertado, mas o assunto desperta essa violência entre tricolores e vascaínos, ao ponto de que a rivalidade futebolística maior que existe aqui no Rio de Janeiro é entre Flamengo e Fluminense, mas o ódio maior que existe é de vascaínos para com tricolores, principalmente, e de tricolores com vascaínos também. Mas os tricolores meio que respondem a esse ódio do vascaíno, tudo por causa do setor sul. Então, refutando aqui o que o Luiz Penido disse, que foi o seguinte: o Fluminense, em vez de ficar agradecido a Eurico Miranda por ele ter colocado o Fluminense na Série B, tentou tirar Leandro Amaral. Olha, primeiro que o Eurico Miranda não tinha poder para isso, tirar o Fluminense da Série B, e nisso o Penido acertou, pois se o Fluminense era campeão da Série C, ele já estava automaticamente na B para o campeonato de 2000. E muita gente diz que o Fluminense foi direto da C para A. Não, quer zoar, você fala, o Fluminense disputou a C e depois ele pulou da B para A, porque se foi campeão da C, que ele de fato disputou, ele automaticamente já estava na B, correto? Correto. Então o Fluminense, em vez de ficar agradecido ao Eurico Miranda, foi lá tentar tirar o Leandro Amaral. Olha, se o Vasco era tão poderoso assim, tenta hoje em dia tirar algum jogador do Flamengo, tirar o Bruno Henrique do Flamengo, que é realmente um clube poderoso. O Eurico Miranda tinha tanto poder assim? Não, a história, todo mundo sabe que Bom, eu vou explicar o seguinte. O conceito da Copa João Avelange, o conceito, para as pessoas entenderem de uma vez por todas, era classificar os times para o Campeonato Brasileiro de 2001. Assinaram, portanto, um termo através do qual a classificação na João Avelange se definiria as séries de 2001, Série A, Série B e Série C. E assim o Fluminense, que ficou entre os 8 primeiros na João Avelange, obviamente disputou o campeonato de 2001. E a João Avelange não tinha primeira divisão, nem segunda, nem terceira, mas módulos equivalentes.
porque foi o maior campeonato que já existiu, tinha 116 clubes, o maior campeonato que já existiu, por causa do caso Sandro Hiroshi, em que Botafogo e Internacional ganharam pontos do São Paulo, e o Gama acabou sendo rebaixado. Então, a CBF não tinha mais condições de tantas ações na justiça comum, pediu ao Clube dos 13 que, assim como ele fez a Copa União em 87, fizesse a Copa João Avelange no ano 2000. E aí fizeram essas arrumações com módulos equivalentes à série. Tanto é que o módulo azul, equivalente à Série A, não é a Série A, não era a Série A, tinha 25 times. Enquanto que a Série A de 99, do campeonato anterior, tinha 22. Então, como pode? Né? Se, em 99, a Série A tinha 22 times. O módulo equivalente à Série A tinha 25, que era o módulo azul. O Fluminense naturalmente iria para o módulo amarelo, e então o Eurico Miranda, numa reunião, ele fez alianças para que o Fluminense não disputasse um módulo equivalente à Série B, porque seria muito fácil para o Fluminense chegar entre os 8. Botou ele entre os mais difíceis, o equivalente à Série A. E mesmo assim, o Fluminense chegou lá entre os primeiros. De cara foi eliminado por São Caetano, mas chegou entre os 8 primeiros. Me causa estranheza um comentário desse vindo do Luiz Penido, assim, eu acho de graça demais, sabe? E o da moça também veio dizer que o Vasco não tem direito ao Sul, e aí o Vasco tem que jogar no setor norte, e aí eles, vascaínos, olham para o Sul e veem aquele espaço sem ninguém. Ou seja, como se nos últimos 10 anos a média de torcedores do Fluminense não fosse superior à do Vasco no Maracanã. Nos últimos 10 anos, a média de torcedores, do público do Fluminense no Maracanã é superior à do Vasco. Então, é uma coisa também gratuita que ela fala, porque essa provocação... por que não vão provocar o Flamengo? Que ela começa falando assim, olha, essa coisa de Fluminense e Flamengo no Maracanã, aí passa a falar só do Fluminense. Por que não vai falar do Flamengo? Por que as pessoas não tocam no assunto do ninho do urubu, do incêndio que houve lá? Deixam para ficar remoendo história de Fluminense. Por que ninguém toca no assunto de que o Botafogo foi o grande responsável por esse celeuma todo em 99, porque tomou de 6-0 do São Paulo com o Sandro Hiroshi comendo a bola e entrou na justiça para ganhar pontos do São Paulo. Tirou pontos do São Paulo e ganhou pontos do São Paulo. Botafogo ganhou acho que 4 pontos. E aí, por causa desses pontos todos, o Gama foi rebaixado e entrou na justiça comum. Por que isso com o Fluminense? Mas não tem problema não. Eu vou chegar no assunto da máquina agora. Agora. Tá? Olha só, para essa moça aí eu tenho que dizer o seguinte. Tá? Ela, sem querer, está atiçando o pior lado de uma rivalidade entre duas torcidas. E nós sabemos aí casos de pancadaria, coisas horríveis que acontecem. Isso não devia ser assim. Isso não devia ser assim. O futebol é um esporte. Esporte é saúde, é diversão, é entretenimento. Não é isso. Não é isso que as pessoas estão atiçando. Uma rivalidade insana. Uma inimizade. O Fluminense e Vasco não são mais, os torcedores não são mais rivais, são inimigos. E as pessoas vêm e alimentam esse tipo de coisa. O Fluminense e o Flamengo, agora, abriu o consórcio, a licitação, entraram de novo. Por que o Vasco não entrou de novo? Porque leva a fé em São Januário, que não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque está localizado numa região em que eles vão tentar fazer um grande jogo, uma decisão, um clássico lá, a primeira vez não vão conseguir, a segunda, na terceira eles vão desistir. Então, o que eu digo é o seguinte, porque é que o Vasco não senta com o Fluminense e o Flamengo e conversa. Olha, quando tiver,
Porque, por favor, é tradição, e é mesmo. Antigamente, nos anos 70, quando eu ia no Maracanã, ver esses jogos na máquina, que eu vou passar aqui agora, dia 7/7/76, Fluminense 4, Vasco 2, no Maracanã. Tá? O Vasco ficava na Sul, o Flamengo ficava na Norte. O Fluminense e o Botafogo ficavam zanzando. Se fosse Fla-Flu, nós saíamos da Norte e íamos para Sul. Cada jogo a gente tinha que saber, quando subia ali a rampa do Maracanã, se a gente ia para a direita ou para a esquerda. Então, se fosse contra o Flamengo, a gente sabia que o Flamengo ficava na Norte. Se fosse contra o Vasco, a gente sabia que nós iríamos para a Norte. E se fosse contra o Botafogo, a gente sabia que também nós iríamos para a Norte. Então nós só saíamos da Norte para o Flamengo. Então acho que nada mais natural do que se há uma parceria entre Flamengo e Fluminense e a gente só saía da Norte para o Flamengo, então a gente fica na Sul e o Flamengo na Norte. Mas se o Vasco faz tanta questão, por que não senta e não conversa? Olha, as torcidas não entendem, etc e tal. Deixa um mando de campo, quando for o mando de campo do Vasco, por que não senta e não conversa? Isso não é guerra. Isso não é, sabe? Dá. Pelo menos em alguns jogos, a Sul para o Vasco. Já que eles querem tanto, se isso for o que eles querem para parar a violência contra os torcedores do Fluminense, dá a Sul para o Vasco. O Fluminense vai para Norte. Porque é maravilhoso jogar contra o Vasco na Norte. Foi da Norte que várias vezes eu vi o Fluminense acabar com você, Vasco. Eu frequento a Norte desde 1973, quando vocês ficavam na Amada Sul. Em 74, eu vi Fluminense 5, Vasco 1, eu estava na Norte. Tinho, né, Gerson? Olha que lançamento pro Gil, do peito pro chão, daí lá dentro. Lançamento do Gerson parecido com aquele da Copa do Mundo de 70, que ele lançou pro peito do Pelé, você lembra, ó? O mestre Gerson. E o Gil. Agora você vê o cruzamento que vem da direita. O Cafuringa, saudoso Cafuringa, o lançamento. O Paulo César foi pro lance, Mazinho também, o Paulo César contra. O Paulo César contra, 2-0 no placar. O goleirão chegou um pouco tarde. Fluminense e Vasco, Fluminense saia na frente fazendo 2-0. Com 2-0 no placar, o Flu tava com muita moral, né? A jogada do Cafuringa de novo, ó. Vai no fundo para fazer o cruzamento. Virada sensacional do Gil, 3-0 no placar. 15 de setembro de 1974. O Fluminense soltava todo o seu jogo. Já na fase complementar, dá uma olhada na bola que o Kleber toma do Zanato. Ó. Devolução da zaga, ele quis arrumar. Kleber tomou, meteu de canhota na gaveta. 4-0. Jogadores do Fluminense e todo o Brasil. Qual a penalidade máxima aí do Fidelis em cima do Cafuringa? Cafuringa aprontando de novo. O Gil cobrou e fez 5-0. 3 gols do Gil nessa partida. Em 75, eu vi Fluminense 4, Vasco 1, da Norte. E vocês na Sul.
76, eu vi Fluminense 4, Vasco 2. Eu estava na Norte, vocês na Sul. Em 76, eu vi o Doval subir mais do que o Abel, cabecear e dar o título de bicampeão carioca. E eu estava na Norte, e vocês chorando na Sul. Em 1980, eu da Norte vi o Edinho lá, meteu o gol de falta na cara de vocês, dando pra gente, sentado na Norte, o título de campeão carioca em cima de vocês, na Sul, e nós na Norte. Vai bater agora Edinho, a suprema decisão do campeonato. Bateu agora Edinho, bateu no goleiro, é gol! Fluminense! Gol! Quando eram decorridos 22 cravados de luta na segunda etapa, agora no placar Bradesco, Edinho, camisa 5, 0, Mário Viana, gol legal! Em 84, o Romerito fez o título, o gol praticamente do Campeonato Brasileiro, em cima de vocês. E eu vi isso da Norte, e vocês lá chorando na Sul. Pires da intermediária, bota a bola na frente para Mário, ele aproveita, embala, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, lá vai Mário, rolou mal, entrou Jandir, bloqueou pelo Fluminense, rola a bola na frente para Tato, correu, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, é o Flusão que entra no ar, minha gente, é o Flusão no pique do Tato, Tato pelo lado esquerdo para Assis, recebeu, levantou na área, a Romerito atirou, salvou o goleiro, ele voltou, atirou, é gol! Fluminense! Largou o goleiro Roberto Costa, Romerito, número 7 aos 23, apoteose da galera tricolor do Maracanã. Romerito mexeu no placar e agora tá lá. Fluminense! Romerito 0, Mário Viana. Gol legal! Então, acabamos com vocês sentados na Norte tantas e tantas e tantas vezes que eu, sinceramente, sinto falta de assistir a um Fluminense Vasco sentado na Norte, com vocês vascaínos chorando com uma goleada ou a perda de um título na Sul. Mas aí vocês vão conversar com o Flamengo também, porque eu não sei se o Flamengo vai querer que a torcida do Fluminense vá para o setor norte em alguns jogos contra o Vasco, que, por exemplo, o Vasco tenha mando de campo. Mas seria uma ideia. Se for para acabar com a violência, acho que seria uma grande ideia. Eu, por exemplo, tenho muita saudade de assistir um jogo da Norte, vendo aquelas antenas lá do Sumaré. Era maravilhoso. Era maravilhoso ganhar de vocês, vascaínos. Acabar com vocês sentados na Norte. Por falar nisso, assistam agora Fluminense 4, Vasco 2, em que a máquina massacrou vocês mais uma vez, conosco sentados na Norte. E a ficha técnica é a seguinte: (7 de 7 de 76, Fluminense 4, Vasco 2, Maracanã, juiz Agomar Martins. Público pequeno para a época, 32 mil pessoas, 744. Gols. No primeiro tempo, Rivelino logo aos 5 minutos. Roberto Dinamite empatou aos 7. Doval já botou a gente na frente de novo aos 34. E Carlos Alberto Torres de pênalti aos 41, já que o Rivelino não batia pênalti. Não sei se vocês sabem disso.
No segundo tempo, René diminuiu para 3-2 aos 11 minutos e Rivelino fechou o caixão de vocês, vascaínos da Sul, aos 23 minutos do segundo tempo. Fluminense jogou com Renato, Rubens Galax, Carlos Alberto Torres, Miguel e Rodrigues Neto, Pintinho, depois o Wilson, Paulo César Caju e Rivelino, Gil, Doval, Dirceu e depois Gilson, o gênio. Tá bom, vascaínos? Se isso vai fazer bem para vocês, vai acalmar vocês, vai fazer com que essa rivalidade deixe de ser inimizade, que volte a ser uma rivalidade normal como havia nos anos 70, que o Fluminense ceda, ao menos em alguns jogos, mando de campo do Vasco, a Sul para o Vasco. Não vai fazer mal nenhum, eu garanto. Vai fazer muito bem ao Fluminense. Porque nessa época, o futebol era muito mais bonito, a torcida era muito mais bonita. Claro, porrada comia? Comia. Às vezes vinha um trem lotado, o vagão só tinha torcedor do Fluminense, entrava, parava numa estação, abria a porta, entrava um monte de vascaíno. Porrada comia? Comia. Mas normal. Chegou na estação, todo mundo ia pro estádio. Não tinha negócio de não pode sair com a camisa no meio da semana, que entra na porrada, que não sei o que. Não tinha nada disso. Tá? Então, tricolores, fiquem agora com Fluminense 4, Vasco da Gama 2, onde a torcida do Fluminense, inclusive eu nesse dia, tive o prazer e o privilégio de assistir a esta goleada sentado nas arquibancadas da Norte. E os vascaínos chorando lá na Sul. Se eles querem isso de volta, dê o que se pede. É isso aí, meus amigos. O cracaço Paulo César Caju rola para o Rivelino, faz a finta, tira um baço no ângulo. Flusão 1, Vasco 0. Olha lá, Rivelino comemorando modestamente, porque aquilo ali é a Sul, onde estava a torcida do Vasco. Nós estávamos do outro lado da Norte, vibrando, como sempre, contra o bacalhau freguês. Olha o corte do Rivelino. Olha a ensacada. Olha onde essa bola vai, não tinha jeito de pegarem. Olha o pintinho, toma uma trombada do Zé Mário, muito amigo, hein, Zé Mário? Rivelino mete uma bola cretina pro Doval, dribla o goleiro do Vasco facilmente, né? Facilmente. Doval tinha todos os fundamentos. Ensaca, gringo! Ensaca, artilheiro! Ensaca, Doval! Olha a bola do Rivelino pro Doval. Olha a bola. Vamos lá? Driblou. Um passito. Guardou. É o gringo Doval. 20 gols em 1976. Gil sofre pênalti. Mas o juiz tinha apitado antes. O grande Rivelino não batia pênalti. Então, como o maioral aí nesse time era o Carlos Alberto Torres, não era o Caju nem o Doval, o Carlos Alberto Torres pegou e foi bater este pênalti. E aí eu lá da Norte vendo isso, lá de longe, Carlos Alberto Torres bate em saca. 3-0 Flusão. Um abraço do Búfalo Chiu. Cumprimento ali, ó, perto de mão do Doval. Agora o Doval centra na área. Rivelino cabeceou, o goleiro ficou com medo do Rivelino, largou nos pés do Rivelino. Faça por favor, Rivelino, tô me borrando. Aí essa é a nossa Norte, ó. Olha lá, o Rivelino comemorando na Norte com o Doval. A boa e velha Norte, de tantas goleadas, vitórias e títulos em cima do freguês bacalhau. Querem voltar pra Sul? Vascaíno, volta que a gente volta pra Norte também. Tá tudo certo? Olha só o que vocês fazem, ó. Ó, é isso que vocês querem? Hein? Ô, goleirinho bom. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, live ou short. Saudações tricolores.